Vamos entrar, eu já pego você. Eu não vou deixar você pra trás, fica tranquilo. É, e vai tomar banho esse final de semana, esse pelo tá nojento. Você não se limpa, né, porquinho? Uhum. Sextou. Eu tô aqui de pijama e boa. Algumas velas minhas tinham acabado, estavam acabando de fazer compras. Encontrei essa mandala dos signos, acabei comprando. Ganhei isso de brinde. Ai, esses cernunos eu tive que comprar também. Eu também comprei os incensos que estavam acabando, meus incensos. Na realidade não estava acabando, mas eu queria uns novos. E, nossa, essa estátua. Eu tinha que comprar essa estátua. Ela tava só R$ 40. Esse mago não dava pra ignorá-lo. Ele tá lindo. Os potes de ração dos pequenos estavam detonados, eles quebraram. Aí eu comprei esses dois novos, que eu também acho que eles vão detonar em menos de um mês. Mas, né, precisavam. Então, eu queria que fosse todo de silicone, ver se durava mais. Mas não encontrei todo de silicone, só encontrei com fundo duro. E fundo duro eles quebram. E aqueles ali não param de gritar. Vem comendo seu novo pote. O dia já raiou. Está um tempo um pouco fresco. Estava gelado essa noite, bem geladinho. E quando eu venho aqui pro sítio, né, que é a minha casa, pra mim a minha casa é o sítio, não é o apartamento, né? Ai, é como se eu entrasse num outro mundo. Que na realidade é um outro mundo, né? Então, eu, quando eu atravesso aquele portal, a minha vida parece que ela, sabe? E o tempo mais fresco, mais frio pra mim é um sinal de que eu atravessei o portal, porque Santos é uma cidade muito quente. E eu só fico a 1 hora, que é só 1 hora de distância de Santos. Então, assim, eu pego 1 hora de estrada e para atravessar esse portal. E aí tá aqui, ó, no quentinho. Aí, ontem, por conta dos acontecimentos, eu tava louca para chegar aqui, porque eu preciso fazer o meu ritual de blindagem, que fazia um tempo que eu não fazia, então ele tava meio fraco. E aí muitas coisas não muito legais estavam acontecendo. E dessa vez eu criei um ritual de blindagem daqueles. Ritual mesmo. E foi a primeira vez que eu senti aquelas coisas estranhas que todo mundo relata. Porque eu já participei de muitos rituais com muita gente. O Cedric, então, que nem eu vou ter ritual hoje da deusa Fortuna com o Cedric. Eu já fiz ritual com a deusa Hecate com ele. Eu tive isso no máximo visões, mas eu não tive aquela sensação de gente que chorava, gente que passava mal, gente que sentia formigamento nas pernas, essas coisas que as pessoas relatavam. Eu nunca senti nenhum ritual. Nem meu, nem dos outros, nem participando de egrégoras. Nunca aconteceu, pra não dizer que nunca aconteceu alguma coisa com ritual. Quando eu fiz um ritual muitos anos atrás, meu irmão tinha morrido há poucos anos, tinha morrido acho que há 2 anos. E eu fui pela primeira vez pra Paranapiacaba, e eu fui justamente no Halloween.
E tava tendo o evento das bruxas. Eu fui por conta disso, tá? Eu fui por conta das bruxas. Eu já era bruxa nessa época. E tava tendo o ritual nórdico, com tambor, com incenso e tudo mais. E ele era pra ancestralidade. E você podia chamar um ancestral teu, um parente seu que já tinha ido, alguém do outro lado que você sentisse que você precisava se conectar e que você sentisse que podia estar ali com você naquele momento. E eu quis chamar meu irmão. E aí, assim, né, o ritual era bem bonito. Nossa, muito legal esse ritual. Eu gostaria de fazer de novo. Nunca mais vi acontecendo, mas eu gostaria muito de fazer de novo. Eu queria ver se eu vou esse ano, tanto pra convenção quanto pro ritual de Halloween. E eles, enquanto eles estavam entoando os cânticos, os tambores, aquele incenso, aquilo tudo, passava uma moça entregando umas pedrinhas pra gente, falando que teu parente já estava ali com você, falava alguma coisa sobre o seu parente. Pra maioria foi mais ou menos a mesma coisa. Mudou pouquíssima coisa entre uma pessoa e outra. Pra mim, foi diferente. Pra mim sempre é diferente. Mas pra mim foi diferente. Ela virou pra mim e falou assim: a pessoa que você queria que estivesse com você não vai poder estar. Mas tem uma outra pessoa do seu lado que vai fazer esse papel pra ele e ele é mais velho e você já confia nele. Então fica tranquila, você não tá sozinha. E na hora veio exatamente quem que era meu avô. Meu avô era ocultista. Assim, eu sempre soube, mas eu nunca tinha explorado até vir morar nesta casa e eu nunca tinha feito esse download. Eu sabia, já tinha quando era criança, ele morreu quando eu era muito nova, mas quando eu era criança eu lembro de várias coisas a respeito dele que por muito tempo na minha vida eu tipo desliguei e apaguei. Simplesmente. E só veio fazer esse download de todas as lembranças e todas as coisas quando eu vim pra essa casa. Então, meu avô é quem hoje em dia, se você quiser perguntar quem é o ancestral que me apoia em todas as minhas práticas, meu avô. E aí, eu senti uma coisa estranha naquela hora, que eu não consigo explicar. E foi um ritual que ele foi inteiro estranho. Tipo, eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi a única vez. Depois disso, eu nunca mais senti. Fiz de ancestrais, outros de com outras pessoas, mas eu nunca senti. E aí, desde então, pra mim, todos os rituais é isso? Será que funcionou? Eu sempre fico, será que funcionou? Que nem eu tenho a chave de Hecate do Cedric, eu tenho um monte de coisa aí e fico, será que tá funcionando? Todo ano renova a força dessa chave, eu fico, mas será que funciona mesmo? Sabe que você fica meio assim? Meus caminhos financeiros, eles nunca foram fechados, abrem um pouco mais quando eu faço ritual com o Cedric, mas assim, nunca senti uma mudança, uma avalanche de mudança. Então, assim, eu nunca sei se realmente está funcionando. Eu tenho que ter fé e ponto, acabou. E eu trabalho só com essa fé. Então eu sempre fiquei na dúvida se funcionou ou se não funcionou, mas ontem foi diferente. Ontem eu fui fazer meu ritual de blindagem e eu fiz um pouco, na realidade, muito diferente do que eu costumo fazer. Porque eu sempre fiz daquela maneira simples que todo mundo faz. Pega o espada de São Jorge e monta o teu banho, faz as tuas preces, faz aquelas coisas todas. Eu sempre fiz daquele jeito. Mas dessa vez eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu fiz ancoragem, eu fiz um monte de coisa. Eu aprendi recentemente algumas coisas com o Cedric. A minha âncora tá sendo até trabalhada ainda, ela vai ficar uns dias em trabalho. Eu nunca tinha sentido aquelas coisas que falam, que é você sentir peso, cansaço, perna formigando. Eu senti o ouvido zumbi. Pareceu até que ia virar uma dor de ouvido, como se eu também fosse ter uma dor de garganta. Eu comecei a sentir um negócio esquisito na garganta. E assim, não foi de imediato. Não foi uma coisa assim, nossa, logo que eu fiz, ou durante o ritual, eu comecei a sentir. Não, não senti. Eu tava normal. E aí, de repente, eu tava sentada, tava conversando com o Richard, ele tava falando dos medos dele com relação à empresa dele e tudo mais. De repente, eu comecei a me encostar assim na poltrona, começou a energia baixar, a perna formigar, e aí começou os zumbidos, começou todos aqueles sintomas que muita gente relata de pós-ritual. E essa foi a primeira vez que eu tive, eu nunca tinha tido. Nem do da ancestralidade. A ancestralidade eu assisti uma coisa muito estranha que eu não sei explicar, mas não foi assim, foi bem diferente. E ontem foi a primeira vez. Aí daquela sensação, eu acho que agora deu certo. Eu acho que agora eu fiz tudo certo. Tudo. Hoje eu tenho o ritual do Cedric e vamos ver como é que vai ser, porque nem sempre tem o preparo dele, né? Então,
Aliás, nunca, eu não lembro de ter um preparo dele. Ele sempre fala que você pode montar o altar, colocar uma vela e tudo mais, mas nunca passa. Ele já fez ritual com a Sarah, que você tinha 3 dias de preparo. Mesmo com o dela, que tinha 3 dias de preparo, que nem eu tô fazendo agora também, nesses. Sempre que eu fazer um ritual depois da Sarah, eu faço também isso. Eu não como carne, não posso ter nenhum tipo de atividade sexual, não pode. Tem várias coisas que você não pode fazer num pré-ritual e num pós-ritual. Tô me sentindo um pouco diferente. Vou seguir sempre fazendo exatamente como aprendi com a Sarah Coimbra, os pré-rituais e pós-rituais. Depois, na época, eu fui pesquisar o porquê, e tem vários porquês se você tem que fazer isso durante um pós e pré-ritual. Essas regrinhas. Eu também quis fazer esse ritual de blindagem por conta, além do ritual do Cedric, que é uma egrégora, e eu não quero que nada pegue em mim dessa egrégora, que fique só aquilo que eu fui disposta a receber, que é a parte da fortuna, do ritual em si. Também tem uma egrégora muito grande formada, que vamos todos trabalhar no dia 2 agora de fevereiro, que é uma lua cheia, então terá um trabalho muito forte nesse dia contra uma injustiça, uma coisa horrenda que aconteceu. E para quem sabe quer fazer alguma coisa, não quer ficar de braços cruzados, mas não tem experiência nenhuma, o que eu recomendo? Acende uma vela branca, branca, não pega de cores. Não tem experiência, não pega de cores. Uma vela branca. Pensa assim, às vezes você não pode ser a espada e você não pode ser o escudo, mas você pode ser o complemento de força. Sabe o Dragon Ball? E tem o personagem Goku, quando ele precisa de força dos outros, ele faz uma coisa chamada Genkidama. Genkidama é toda a força do universo, toda a força das pessoas que estão ali dispostas a ajudar a derrotar o inimigo. Então ele faz um negócio monstruoso de energia. É mais ou menos isso. Funcione como uma das forças que ajudam o Goku a criar a Genkidama. Então, você não precisa ser a espada, você não precisa ser o escudo. Você pode ser uma dos brilhinhos que formam a Genkidama. E você pode fazer isso acendendo uma vela às 8 horas da noite do dia 2, ou de qualquer outro ritual que você venha participar um dia, de qualquer outro ataque que você venha participar um dia. Você pode ser essa força meditando, focando sua energia nessa egrégora, focando essa energia no que você quer que aconteça e como a sua força pode contribuir para essas pessoas. Seja parte da Genkidama. Isso é muito simples, não vai te dar praticamente ônus nenhum. Você não fica de braços cruzados durante uma injustiça, que é pouco. A gente vive num mundo que tem muitas injustiças. É muito difícil a gente viver aqui. E para você que quer fazer, eu recomendo sempre que a gente vai trabalhar com magia, que a cada 21 dias você faça essas blindagens e reforce. E se você sentir que ela está fraca antes de 21 dias, reforce. Qual é a mais simples que tem? Funciona para a maioria das pessoas. Eu gosto dela e é a que eu recomendo para você. Eu não vou passar o meu ritual. Eu não vou passar ele porque você precisa ter alguns conhecimentos. E se fizer errado, vai dar ruim. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa sem conhecimento, só copiando o que o outro faz, dá ruim. Vamos lá. Espada de São Jorge, muito fácil de conseguir, então pega uma espada de São Jorge. Sempre que vai arrancar qualquer coisa da natureza, a não sei que você já tenha ressecada, mas se você vai tirar da natureza, que é o que eu faço, você senta com aquela planta, você toca naquela planta, você mentaliza aquela planta e se conecta com ela. Explica para a planta por que você precisa dela. Eu gosto de pedir desculpa por eu não ter poder suficiente sem ela, porque se eu precisar dela, peço para que ela me ajude. Peço que ela compreenda os meus motivos e que ela seja uma força que me agregue. Peço para que ela, na hora que você está segurando, ela tenha uma conexão com a base dela. É uma única folha, tá? Não é para tirar um monte, é uma única folha. Você segura na base e pede para que ela desconecte a energia daquele ponto. E aí você vai sentir, quando tá desconectado, passa um tempo meditando com aquela planta e vai pedindo para que ela desconecte daquele ponto, para que ela sinta o mínimo possível a perda daquele lado, daquele pedaço, daquele ponto ali. E quando você tirar, agradeça. Depois que você fizer o que você tem que fazer com a planta, o resto dela devolva ou para a terra ou para ela mesma. Eu devolvo para ela mesma, tá? Então pego aquele resto que sobrou e devolvo para ela mesma. Como é que você usa essa folha? Eu corto ela em 7,
medidas parecidas, não para ser exatamente iguais, mas parecidas, dividido em 7, não se desfaça de nenhum pedacinho. Ah, e o 7º ficou muito maior, ficou muito melhor, não tem problema. Use assim. Não faça 8 e jogue pedaço fora. Fique com 7 pedaços. A gente não desperdiça nada, tá? Pega a panela que você vai usar água, coloca a água ali dentro. Dentro da água, você põe os seus dedos, movimenta a água, mentaliza tudo o que você precisa que aconteça naquele banho, que você vai fazer um banho, tá? Mentaliza tudo o que você quer que aconteça naquele banho, por que você precisa daquele banho, como é que tem que ser sua blindagem, tudo. Mentaliza tudo, fica ali. Movimentando a água e mentalizando. E mentalizando, e mentalizando, medita com a água. Toca na água o tempo inteiro, joga essa energia pra água. Com a folha, a mesma coisa. Esfrega sua mão nela, mentaliza, agradece, pede força. Explica para aquela folha a função dela, dá o comando. Corta, macera ela na sua mão. Ou seja, eu coloquei dentro da água, e dentro da água eu fui macerando na mão e mentalizando aquilo que eu precisava. Então, macerando, movimentando a água, macerando, movimentando a água, macerando a folha, movimentando a água e colocando tudo o que eu precisava que acontecesse com aquele banho. Para que ele servia, como era a blindagem, visualiza tudo, conversa com aquilo que você está fazendo, com aquilo que está produzindo. Quando você sentir que foi, que o que você estava querendo daquilo foi aceito, foi compreendido, aí vai pro fogo. Eu, particularmente, tomo um banho higiênico, tomo um banho de sal grosso para poder limpar todas as energias do pescoço para baixo. A outra você até pode jogar do pescoço da cabeça para cima, mas esse é a critério de cada um, da crença de cada um. O sal grosso do ombro para baixo. Então, faço uma limpeza da energia que estava ali para colocar uma energia nova. Eu sempre recomendo que antes do banho você faça isso, tá? Todo banho. E você não pode tomar banho de sal grosso e não colocar uma energia em cima depois, tá? Porque senão você fica vazio, fica limpo e entra qualquer merda em você. Então, assim, vai fazer banho, faça sabendo que banhos de limpeza precisam de banhos de proteção, de prosperidade, precisam de banho de alguma outra coisa. Então, nesse caso, o meu foi para proteção e blindagem. E espada de São Jorge sozinha, não coloca mais nada além da espada de São Jorge, tá? Não vai colocar ruda, não vai colocar alecrim, não vai colocar... É só a espada de São Jorge. Beleza, beleza. Durante o banho, você pegou aquela panela, aquele frasco, qualquer coisa, olha para a água, mentaliza de novo a sua blindagem. Quando você jogar essa água aqui, você estará blindado, que sua energia estará blindada, que tudo, somente tudo estará blindado. Você faz a sua blindagem, mentaliza como você quer essa blindagem, olhando para a água. Eu faço o sopro. Eu olho, eu faço o sopro do pentáculo, que eu faço o círculo, né? Então, eu faço o pentáculo, invocando os 4 elementos. Isso eu já faço, assim, eu já invoquei os 4 elementos antes para poder fazer o meu banho. Todo o processo, eu faço o círculo mágico e faço invoco os 4 elementos. Quando eu vou tomar banho, é como se fosse uma outra parte do ritual, um novo ritual. Então, eu fiz um ritual para poder criar a poção e depois agora o ritual para usar a poção. Pentagrama. E como eu quero uma energia de blindagem de guerra, eu não quero aquela blindagem, tipo, branda que só bate e vai embora e some. Eu quero de guerra, eu quero de retorno pesado. Eu faço também o símbolo de Marte. Então, eu vou soprando. Pentagrama. Marte. E o Marte, eu coloco o círculo em volta de Marte, porque é como bloqueio. Então, é para ser um escudo com guerra, tá? Então, eu coloco o símbolo de Marte, tá ali dentro. Símbolo de Marte 3 vezes. É assim que eu faço. Essa parte dos símbolos, principalmente o de Marte, não faça se você não sabe usar. O pentagrama, os 4 elementos, eles são super sossegados, super tranquilos. Símbolo de Marte, saiba usar, porque aí ele já faz parte de um pouco de um feitiço um pouco maior. Você tá lidando, pedindo uma energia que você tem que saber lidar, tem que saber se você tá pronta para poder trabalhar com ela. E aí depois toma aquele banho,
toda aquela planta que sobrou, devolvo para a natureza, devolvo para a origem dela, que foi quem me emprestou, e sigo em frente. Não fazemos oráculo depois disso 24 horas no mínimo, sem tirar nenhum tipo de oráculo para você. Para os outros, se você trabalha com oráculo, separe sua energia. Eu acho que você vai ser um oraculista pior, tá? Eu recomendo que você não trabalhe, mas se você não consegue, saiba que existe uma chance de você ser um oraculista menos eficaz por conta disso. Você tem que saber separar sua energia do consulente. A energia do consulente não pode chegar até você porque a sua blindagem está em trabalho. Então, 24 horas para aquela energia sentar em você. Pelo menos é assim que eu trabalho e é assim que funciona para mim todas as vezes. 24 horas sem oráculos. Se for ter que trabalhar com oráculo, tem que separar sua energia do consulente. Não faça magias, não faça nada, você deixa a sua energia assentar. Faça isso programado. Luas cheias e luas crescentes são os melhores escudos que você pode usar. De preferência as luas cheias. Como eu queria ter feito na lua cheia, mas como durante a lua cheia já tem essa egrégora, eu preciso que a energia assente e está trabalhando, não daria tempo. Então, eu fiz na sexta-feira. Então, eu precisava desse escudo antes. Eu queria ter feito na lua cheia, mas como não deu, então vamos na lua crescente, que vai ser um escudo de expansão, tá tudo bem. E também de expansão de guerra. Então, toda vez que alguém fizer, vai ser aquela coisa que vem, volta com mais potência, porque ela cresce, aumenta. Então, use a lua crescente como aumento, como potencializador. Sempre, 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 sempre agradeça a tudo que participou daquilo, aos elementos, aos seus guias, aos seus guardiões, a planta que te ajudou, a água que te ajudou, que estava ali, sempre termine agradecendo, sempre, 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 sempre. Então é assim que eu recomendo que você faça. Vou mostrar uma cena que eu vou colocar na edição que eu consegui fazer e eu tava louca pra colocar uma cena assim. Isso porque a história não é sobre guerra, mas como tem uma guerra rolando no meio da história. Ai, ficou linda. A outra é essa daqui. Eu achei que ficou linda a cena. Tipo, é uma cena sobre uma guerra que tá rolando. E vai estar logo no início da animação da série, né? Então, do primeiro episódio. Essa cena tem que aparecer logo no início. Nossa, eu tô adorando o fato de tudo que tá na minha cabeça eu conseguir jogar. Não é tão fácil. Eu tô apanhando bastante pra fazer aquilo que tava, como eu estava imaginando sair. Mas agora eu tô pensando em pegar o jeito. Eu sei que tem um monte de gente que é contra, mas tô gostando tanto de trabalhar com o IA, mas tanto de trabalhar com o IA, e, tipo, de pegar uma história que sempre esteve na minha cabeça e conseguir fazer ela funcionar. Eu tô, tipo, muito feliz com isso. Ó, só pra ter uma noção, tá ficando quente já, porque já tá entrando no período da tarde, são 12:30 agora. Pra ter uma noção de como é difícil você fazer uma coisa do jeito que você quer e não ficou de novo. Eu tô desde as 10:30, tentando gerar uma única imagem e todas as vezes ele fez totalmente o oposto do que eu pedi. 100%. 100% do oposto. Tá assim, cansativo, assim, ao extremo. E preciso desta imagem daquele jeito, naquela pose, com aquele contexto, com aquilo tudo, senão não vai dar certo. E ele não tá fazendo, ele faz várias coisas diferentes do que eu estou pedindo. Sim, surreal. Tô aqui com a minha roupa de cuidar de cavalo. Tava chovendo até agora, mas olha esse sol. Tem uma amiga minha me ligando, mas eu não vou atender ela hoje, porque senão vai acabar com o meu tempo de dia, que ela fala bastante. E é sempre besteira. Enfim, eu vou dar uma saída agora, que a gente quer comer fora. E eu tenho que comprar algumas coisas também no mercado e pra casa. Lembrar tudo que eu tenho, nem lembro tudo que eu tenho pra comprar, mas vamos nessa.
coisa de verão, do primeiro verão do ano. A fortuna. Tô esperando pra acender essa vela quando o ritual começar. Água, pirita, incenso. E tem um incenso ali que é o incenso certo que eu tô esperando pro horário do ritual. Então, tudo aqui. O ritual não é meu. Eu tô participando do ritual do Cedric. E mesmo assim eu faço as minhas práticas mágicas antes de iniciar qualquer ritual com qualquer pessoa. Eu tenho as minhas blindagens, eu tenho as minhas proteções, eu tenho as minhas invocações para fazer, os meus guias, meus auxiliares, para que o rito me alcance com mais potência. Acho que até a gente mandou mensagem, com mais potência, para que algumas coisas aconteçam melhor para mim. Esses caminhos estejam no ponto certo. Ele tá dizendo que tá atrasado, mas ele tá sempre atrasado. Acho que eu nunca comecei um rito com o Cedric no horário. Então eu fico em paz, que aí eu consigo terminar o que tem pra fazer com calma. E aguardar, né? É tudo que dá pra fazer no momento. Vocês sabem, esse rito ele fosse literalmente um botão de start, um restart, sabe? Qualquer botãozinho que religa o amor do sol que nasce de nossa alma, que nasce da nossa alma pura, e das jovens puras. Acabei aqui o pessoal do grupo. Acabei aqui o ritual do Cedric, já tem um tempinho, levou 1h30 até iniciar, então foi 1h30 de atraso, ele tá com alguns problemas de saúde, mas o Cedric, ele sempre atrasa. Eu já sei que ele vai atrasar, então eu faço tudo que eu tenho que fazer, o que eu sei que eu tenho que fazer antes, e aí algumas coisas que ficam pendentes eu vou fazendo ao longo dessa espera do rito dele. E aí eu tô aqui, ó, ainda com o meu altarzinho montado, meu altar do rito, né? Porque eu tenho meu altar mesmo, que eu não misturo, então esse aqui é pro rito que eu montei. E vai ficar aí até a vela que eu acendi apagar. E a minha percepção do rito eu vou depois jogar dentro do meu diário mágico com mais detalhes, né? Mas basicamente assim, eu novamente não senti nada. Nada, 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 nada. Pra não dizer que eu não senti nada, eu tive uma pequena conversa interior que me deu um nortezinho, sabe? Um caminhozinho, mas era um caminho que eu já sabia, não tinha muito ali nada demais. Vamos ver, na realidade, ao longo deste ano, o que acontece após esse rito. Eu não sei, assim, eu não tenho a vida financeira fechada, mas eu não tenho ela aberta como eu gostaria. Então, assim, eu faço o rito pra poder abrir mais essa minha vida financeira, pra poder, tipo, o negócio fazer up. E vamos ver o que acontece. Mas eu não senti nada no rito. O pessoal tá aqui falando um monte de coisa. A vela fez isso, a vela fez aquilo. Ai, o meu quase pegou fogo no teto. Tem gente falando que chorou. Cada um relatou uma coisa diferente aqui. Do poder que teve esse rito, que é sempre, tipo, uma coisa assim extraordinária. E como cada um sente de jeito diferente, né? Eu queria, às vezes, sentir o que essa galera sente. Eu não sinto. Eu não senti. Tem uma meditação que rola antes, mas a meditação pra mim, ela não consegue me tocar. Eu acho que é esses o jeito que ela é feita não consegue se conectar comigo, mas se conecta com uma galera. Então, assim, eu recomendo porque meus caminhos continuam financeiramente abertos, não fecharam até hoje. Então, eu faço todo ano com ele. E se não for pra, tipo, não abrir mais, pelo menos que não feche. Então é assim que eu entendo. Ao longo do ano, talvez eu volte aqui pra falar, e olha, mudou alguma coisa, olha, não mudou nada, e aí pode ser por conta do rito, entendeu? É isso aí. Eu não posso mostrar o ritual não é meu. E se fosse meu, também não mostraria. Tanto que eu não mostro os meus rituais hoje em dia, né? Então não mostro nada que eu faço, eu dou uma pincelada, e eu dei uma pincelada só pra, tipo, ali, ó, o ritual aconteceu e foi legal. É basicamente isso que eu faço. Foi legal. Eu não sou amiga do Cedric, eu acho que eu vi ele pessoalmente umas 3 vezes na minha vida inteira. Converso com ele coisas extremamente pontuais. Eu não sou best friend. Se eu passar na rua, ele não me reconhece, ele não sabe quem eu sou. Então, assim, não posso nem me dar a liberdade de fazer uma pergunta se eu posso mostrar alguma coisa ritual. Então, não.
E se o ritual fosse meu, não exporia nada, não deixaria publicar nada sobre ele. Seria uma coisa bem, tipo, secreta, guardada às 7 chaves. Então, é uma coisa particular. Então, se você tem curiosidade de saber como é o ritual com ele, como é o ritual com a Sarah, como é o ritual com, sei lá, com a Gabi. Acho que a Gabi não faz. Não, a Gabi faz ritual. Também tem o Vitor. Você quer saber como é que é um ritual com qualquer um deles? Pague, faça o ritual deles, tenha a sua própria percepção. E aí, se você quiser contar na internet, você conta. Se não quiser contar, você não conta. Mas, assim, é uma coisa muito pessoal, muito particular. Cada um sente de um jeito. Eu, como disse, eu não senti nada. Esse, pra mim, tipo, não consigo saber se funcionou ou se não funcionou. Mas eu vou seguir os passos que são pedidos, o sigilo, tudo. A gente faz com fé. E eu vou fazer ao longo do ano os meus ritos pessoais para poder manter essa abertura de caminhos com a ajuda do sigilo que o Cedric disponibilizou pra gente que participou. É isso. Quer saber? Vai ter que pagar. Eu sinto muito.